Olá João, bem-vindo mais uma vez Olá, João. ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Olá Pedro, olá Mia, desta vez, não é? Sim. Da outra vez foi só com o Pedro. Contente de estar aqui. Fica já a saber uma coisa muito importante, João. És o primeiro convidado repetido do podcast IVM. Isso é uma grande responsabilidade, não é? Ok, eu vou fazer por ser novamente repetido vezes 5, então. Okay. Olha, João, nós conhecemos-nos, nós os três, quando tu nos abordaste, a mim a primeira vez, para nos falares de um projeto, de uma ideia, de algo que estavas a lançar, chamado Dharma 5. Isso foi em 2014. Uhum. Estamos em 2023, já passou quase uma década. 9 aninhos. Já passou quase uma década. E tu tens aí novidades recentes em relação à tua participação neste projeto. Queres partilhar connosco? Porque acho que muita gente que ouve o podcast também te conhece a ti, conhece o projeto da Dharma 5, como é óbvio. Portanto, estamos interessados nisso. Sim, vamos a isso. E talvez insights aqui destes 9 anos que fomos passando. Começar por dizer contente de estar aqui a partilhar, porque foi uma etapa muito importante para mim, e quando digo foi, já te estás a partir de um pressuposto, não é? Ou seja, que terminou, ou pelo menos terminou da maneira que estava a ser até agora. E são 9 anos, e 9 anos nós aprendemos muito, ou na minha maneira de abordar a situação, evoluímos muito a maneira como percebemos o mundo e tudo mais. Então eu já não sei quanto tempo é que foi, para aí 2 semanas atrás, ou uma coisa do género, enviei um e-mail então a dizer que ia sair do projeto da Dharma 5. Ou seja, nestes 9 anos eu tive sempre ser a cabeça, entre aspas, podemos chamar assim, do projeto e da direção do mesmo, CEO, fundador, como tu. Essas siglas aí que querem dizer coisas que depois são assim muito lineares para toda a gente. Mas sim, eu enviei então o e-mail a dizer que ia sair do projeto, porque não faz mais sentido para mim e para o projeto eu estar presente. Andando aqui se calhar um bocadinho para trás, ou bastante para trás, no início de 2014, quando estavas a dizer que depois convidei, o projeto da Dharma 5 nasceu numa parte de revolução de vida minha na altura. Ou seja, eu tinha 2 outras empresas, estava a sair de uma, não sabia bem o que é que ia fazer, estava a sair numa viagem no Oriente, tenho estado a ver no Facebook a partilhar os 9 anos, e está a ser muito divertido, porque consigo observar. É a única coisa divertida que eu vejo no Facebook, honestamente. As memórias. As memórias boas. Mas as memórias são incríveis. Então dá para tu veres onde é que tu estavas mesmo naquele, ou a tua versão estava naquele momento. Então eu estava passando numa viagem do Oriente e estava-me a dar muito nessa altura com vários amigos meus que estavam inclusive na Mind Valley, que é uma empresa também grande de desenvolvimento pessoal, não sei se alguém conhece aqui. E pronto, e as coisas foram andando, e eu conversava muito em inglês, queria partilhar aquilo que estava a ter acesso com outros amigos meus em Portugal, e estava sempre a travar nessa situação. Quando voltei da Indonésia, e estou aqui a fazer um salto mesmo muito grande para isto ser super resumido, quando voltei da Indonésia decidi, não, então olha, vou criar uma empresa, convidei 2 amigos meus para isso. E assim nasceu a Dharma 5 com a minha intenção de quê? Não havia nada online. Hoje em dia há masterclasses, tudo e mais alguma coisa. Não havia nada, por isso é que eu não conseguia partilhar com ninguém. Então eu decidi, ok, vou criar uma empresa, sei fazer isto de trás, não vou ir por aí, mas vou saber fazer. Vou convidar um conjunto de pessoas e pronto, e a minha depois acabaram por ser uma delas e tudo mais. Então a empresa ali, o início, o core, era muito... eu vou dizer egocêntrico, se calhar, não é? Porque estava baseado numa necessidade que eu estava a sentir e que não via no mercado, vamos chamar mercado, ou seja, necessidade / depois oportunidade, e siga. E pronto, a evolução foi muito forte, a empresa cresceu bastante, chegou aí mais ou menos a 2017, estou a ir mesmo muito resumido. Em 2017 a empresa mudou o seu... vamos dizer, sua missão, tá? A missão, eu não dizia isto, tipo, a Dharma 5 foi criada para eu poder partilhar cursos online ou coisas online com amigos meus de desenvolvimento pessoal falado em português. Obviamente não dizíamos isto, mas isto era
o início da empresa. Em 2017 nós decidimos criar uma missão maior, até porque as coisas vão evoluindo e com a comunidade e tudo mais, que era tu poderes viver, contribuir para uma vida mais extraordinária para as pessoas. E chegou ali mais ou menos em 2017/2018, inclusive recebemos funding, ou seja, eu decidi criar aqui uma brincadeira para mim, mesmo tirar-me fora da zona de conforto, uma pessoa de artes, zero matemática, testava matemática, de levantar capital de risco e consegui, devemos ser a única empresa de desenvolvimento pessoal que conseguiu fazer isso aqui em Portugal, sem cunhas, sem nada, que criou uma boa valuation na empresa, mas acima de tudo deu-nos dinheiro para podermos fazer aquela missão que estávamos agora a entrar, que era, tornar a vida das pessoas mais extraordinária. Então tivemos muito dinheiro para investir nos nossos autores, ou seja, nós investimos imenso dinheiro em publicidade, mesmo muito, muito dinheiro em publicidade. Muitas vezes os programas que nós estávamos a promover davam prejuízo para a empresa, mas não interessava porque nós estávamos a olhar lá para a frente, que era, se nós crescermos a consciência global, temos dinheiro agora, por isso vamos investir, a consciência global cresce e o mundo vai ficar melhor porque vai ter acesso a isto. Ali em 2018/2019, mais de 2017/2018, porque estou muito ligado aos Estados Unidos, eu comecei a ver muita inteligência artificial a entrar, atualizámos a nossa missão, mesmo que é poderes viver uma vida mais extraordinária, e depois dizia tipo PS, que não era bem assim, mas para as pessoas entenderem, principalmente quando a inteligência artificial te tornar obsoleto no trabalho. Então isto parecia muito forward thinking na altura, um pensamento muito à frente, mas aqui estamos em 2023 e estamos a caminhar largamente para essa situação. Então era o que é que te torna humano nessa altura. Pronto. Depois, entretanto, resumindo uma vez mais, chega ali em 2019, nós começámos a expandir muito para o Brasil, tínhamos o apoio dos nossos investidores, vamos dizer assim, começámos a expandir também bastante para eventos, que eu inseri na Dharma 5, mas que tinha começado sozinho, tipo por mim, mas depois decidi que vou inserir aqui também. E, entretanto, entra o Covid. Entra o Covid e a empresa fica toda parada, porque a maior parte da produção que estava na calha era para o Brasil, muito para os eventos, chapéu, não é? Isto vai ser só 3 meses, isto vai ser só 6 meses, isto afinal vai ser 1 ano, e pronto, e a empresa bate ali num ponto onde a missão que nós queríamos propagar não dava, honestamente. E depois, passado com o tempo que demorou o Covid, deixámos de ter, inclusive, o backing dos nossos investidores. Então, eles na altura disseram que não nos podiam apoiar mais nessa missão, etc, etc, etc. Ou seja, tínhamos que rever a nossa missão da empresa. E eu não estava para isso, resumindo aí. Eu não me identificava com a missão antiga, e se não podia seguir então com aquela para a frente, e estou a individualizar muito isto, porque há mais pessoas na empresa, ok? Mas só para pressão isto ficava muito comprido. Então decidi que não, então não vamos seguir mais para a frente, eu estou, entre aspas, fora já dessa altura. Não só eu, uma vez mais outras pessoas. Então nós recuperámos a empresa da parte que tínhamos dos investidores, e a empresa, entretanto, ficou um pouco no limbo da decisão do que é que nós íamos fazer, porque ficou sem missão. Isso fez com que depois várias pessoas saíssem da empresa, e ela manteve-se ligada principalmente pela nossa comunidade. E a minha saída agora tem muito a ver com eu não acrescento muito mais ao que existe neste momento, porque a minha visão de desenvolvimento pessoal não está muito alinhada com o que se faz hoje em dia, ou com a vibração que existe hoje em dia, vamos chamar mercado, uma vez mais, que eu entendo, porque viemos de uma situação bastante dramática e dura no Covid. Ou seja, para mim, eu observo, uma vez mais, o mundo tem muitas maneiras de correr ao mesmo tempo. De onde eu estou, eu observo que estamos num sítio onde existem muitas curas e coisas estranhas com quais eu não me identifico. E escutando a comunidade que nós temos, muita parte da nossa comunidade está aí e começou a sair porque nós não damos resposta a esse viés, ou a essa maneira de ver. E não damos resposta porque eu continuo a ser, ou continuava a ser a pessoa decisora na empresa em si, não é? Então eu não me identifico com essa dinâmica extremamente religiosa, na minha opinião.
Uma vez mais, é de onde observo e é a minha opinião, não é verdade. Então, pronto, decidi que a melhor maneira era, ok, sair da empresa e agora vamos ver o que é que se faz. Ou a empresa termina, porque terminou a sua menção e fico muito contente de tudo o que nós fizemos, desde termos dinamizado a parte online em Portugal que não existia. E pronto, e é isso. E estou aqui com um monte de projetos novos para começar, muita motivação porque eu adoro coisas novas, tu sabes, ou vocês sabem, e acho que é isso. Acho que ocupei se calhar aqui tempo demais a explicar algo, mas são 9 anos, não é fácil. Foi espetacular, João, fazeres, porque enquanto estavas aí a partilhar aí esse cronograma acelerado, acho que tanto eu como a Mia também estávamos aqui a relembrar e a recuperar, não é, ao longo desses anos também como é que foi aqui a nossa interação contigo. Eu lembro-me super bem ainda o nosso primeiro encontro aí em Coimbra. Eu também tenho uma fotografia disso. Exato, que me aparece nas memórias do Facebook todos os anos e até tenho repartilhado muitas vezes, e acho que foi um encontro muito especial, foi um encontro assim, mesmo na altura certa, também para nós, na altura que eu tinha começado a dar os primeiros passos em cursos online, não é? Tinha feito uma coisa gratuita, assim, por e-mail, e assim, muito primária, portanto foi mesmo assim o universo a conspirar, por utilizar uma expressão assim. Foi muito bonito e bonito continua. Não é? Olha, João, mas eu fiquei já agora cheio de curiosidade porque tu estavas partilhaste que neste momento a tua visão em relação ao desenvolvimento pessoal, ao mercado de desenvolvimento pessoal, em relação àquilo que tu vês mais a acontecer, né? Tens uma visão diferente, portanto estou curioso em relação a isso. Queres partilhar connosco essa tua visão? Sim, vou focar na minha visão, porque acho que cada um tem liberdade para ter a sua e não... Há tantas maneiras de brincar este jogo da vida. Jogo, não gosto muito dessa palavra porque alguém perde e outra pessoa ganha, não é? Mas acho que me entendem. Então, focando aqui na minha, eu já fiz muitas coisas, não só nesses 9 anos, mas para trás, que hoje em dia não me identifico. De certeza que tu também, Pedro, a minha também. E há uma coisa que eu não me identifico mesmo hoje em dia, que agora tenho aqui um desafio, porque é em inglês que eu penso e comunico muitas vezes, que é Belief-Based Personal Growth, ou seja, desenvolvimento pessoal baseado em crenças. Que as coisas que tu percebes e tens acesso são exclusivamente baseadas em crenças, porque se tu não acreditares naquilo, de repente não é real. Aí podemos pegar, acho eu, por exemplo, na igreja, aqui se calhar vamos ficar a criar aqui um podcast quente, mas vamos embora. Se tu não acreditares nas crenças da igreja, maior parte do teu dia-a-dia, se fores cristão, não vai fazer sentido, não é? Porque as crenças não são validadas no dia-a-dia. Tu acabas por observar, sentir determinadas coisas porque estás inserido naquelas crenças. Então, a minha visão no passado, desenvolvimento pessoal já bateu não na parte da religião, mas em outras coisas. Hoje em dia, eu tenho um viés um bocado Advaita Vedanta, ou bastante, que é... agora está-me a faltar aqui aquela senhora minha que tu também gostas bastante, que é tipo, o que é verdade, ou isto é verdade, como é que ela se chama? A Byron Katie. Para mim é uma Advaita Vedanta um bocado embrulhado na mesma, ou seja, nesta situação o que é verdade e tudo mais, ou seja, colocar em causa as tuas crenças. E quando tu começas a autoquestionar, resumindo aqui muito, muito rápido também, tu acabas por chegar, entre aspas, a quem é que no teu core self, a nível espiritual, tu és. Pronto, e não vou alargar muito aí. Então, para mim, espiritualidade vem de autoquestionamento sobre aquilo que eu acredito, até que chegar ao que é verdadeiramente espiritual para mim. Então, cada vez que alguém me quer criar resultados na vida através de eu acreditar em outra coisa, vamos imaginar que eu sou cristão, então eu sou descontente com a minha vida e a seguir mudo para muçulmano, por exemplo, continua a ser belief-based personal growth. Então, eu não gosto mais desse viés. Porquê? Porque
a nível, ao questionar-me a mim, sei que isto é extremamente abstrato, não vou passar muito mais tempo aqui, porque não é o melhor sítio para explicar. Ao nível de questionar as minhas constantes crenças, eu entendo que chego a um sítio onde não acredito em nada, vamos ser resumindo. E ao não acreditar em nada, eu acredito em tudo. E isso é um sítio de muito poder e que eu quero continuar a ficar. E pronto, vou ficar por aí. Então tem 3 pontos. Tens esta parte onde tu acabas por lidar com a parte mais do eu, ou seja, de como é que tu te sentes no dia-a-dia, porque é que tu te sentes daquela maneira. Está a vir de algo que tu acreditas que não é verdade, não é? E autoquestionamento pessoal. E depois tem outra que eu acho que falta muito na parte de quem observa o desenvolvimento pessoal, que é o mundo real. Então, para mim, no desenvolvimento pessoal, hoje em dia, para mim, tem esses 3 pontos. Nós nos conhecermos mesmo no nosso core. Número 2, conhecermos bastante o mundo real, porque o mundo real é muito diferente daquilo que nós temos dentro do nosso interior. E depois a biologia, que acho que é extremamente importante, não tenho a certeza, porque nós temos este corpo e ele reage de determinada forma a comida, etc. Ou seja, a biologia para mim qual é a nossa capacidade de gerar energia e manter energia. Então, para mim, desenvolvimento pessoal hoje em dia é isso, é atualizar-me nessas 3 frentes. A nível de conhecimento pessoal, sem querer parecer assim pomposo, eu não tenho muito mais para atualizar, tenho mais para desatualizar, se for assim, porque continuando a questionar porque é que eu acredito naquilo, etc, etc, etc. E acabamos de chegar ali à nossa barriga da nossa mãe, não é? Então, por aí vai. No mundo, é muito importante, porque ainda agora com a parte da inteligência artificial, não é? Se nós não nos atualizamos de como o mundo funciona, depois vai ser difícil. A nossa vida fica mais difícil, fica menos extraordinária. É um pouco como se fôssemos... Havia há pouco tempo, há uns dias caiu um avião, tipo 30 dias, e uma família ficou perdida na selva, e talvez alguns de vocês estão a escutar, viram isto. E pensa-te assim, abandonado de repente na selva, todo o ambiente, as tuas capacidades que tu tens aqui em Lisboa, Coimbra, onde quer que tu estejas, tu tinhas a capacidade de, vamos dizer, sobreviver na selva. Se calhar muitos de nós não tínhamos. Depois podes ver de outra maneira, que é florescer na selva. Tu tinhas capacidade de florescer na selva. Então, esta parte do mundo real, eu acho que muitas pessoas escapam-lhes no desenvolvimento pessoal, que é no contexto onde eu estou inserido, Portugal, etc, 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 eu tenho atributos para conseguir viver a vida extraordinária que eu quero ou não. Porque eu sei que se fechar os meus olhos e entrar no mundo interno, se eu tiver uma boa relação comigo mesmo, eu estou bem, mas depois quando os abrir, como é que é? Não é? O exemplo da selva é igual. E tudo o que eu quero florescer, atenção, não é claro que se caísse lá era sobreviver, mas se lá tivesse passado 10 anos, vamos especular, espero eu que tivesse o interior suficiente para estar a querer florescer naquela realidade da selva. Pronto, e depois a outra já acabei por dizer que é tu conheceres o teu corpo, mas sem ser assim tão abstrato como conhecer o corpo, o que é que isto é, escutar o corpo e tudo mais, é mesmo entender como é que esta máquina funciona. Podemos usar aí sigla tipo biohacking e ter muito poucos julgamentos nisso. Por exemplo, está a ser agora colocado, e algumas pessoas vão se calhar ficar um bocado chocadas, mas está a ser colocado nos Estados Unidos. Porquê? Porque eles têm bastante inovação, se calhar vão cada vez mais perdê-la, mas vamos saltar essa parte. Mas está a ser agora colocado no mercado ou está a ser testado um medicamento que era usado para a parte dos diabéticos em pessoas, vamos dizer, anormais, entre aspas, normais aqui seria que não têm diabetes, e que está-se a revelar que não só controla impulsos alimentares errados, que quando é errados é porque supostamente estão a fazer mal ao teu corpo e são observáveis, como também controla, está a reduzir pessoas que tinham outros vícios, pessoas viciadas com tecnologia, com pornografia, qualquer que seja, com jogo, começam a tomar... Então, isso para mim interessa-me bastante. Para mim é uma atualização daqui do meu paradigma de desenvolvimento pessoal, onde é que eu encaixo isto na biologia, porque aquilo está a ter um efeito na minha máquina humana, vamos chamar assim. Então, é assim que eu observo o desenvolvimento pessoal hoje em dia, acima de tudo. Então,
belief-based ou desenvolvimento pessoal, que eu acredito que a minha vida no mundo real vai ficar melhor por algo que eu acredito que é tipo crença, eu honestamente não me revejo muito hoje em dia. Mas somos um ser evolutivo, posso mudar mais à frente, ok? Em nada que eu estou a partilhar aqui que seja tipo a melhor coisa para quem está a escutar do lado de lá. Tipo, experimenta, depois logo outra vez. Fiquei aí com duas notas em especial daquilo que partilhaste connosco. Por um lado, esse desenvolvimento pessoal baseado em crenças, não é? Que eu às vezes costumo dizer, qual é a fonte disto? Vozes na minha cabeça, não é? Ou vozes na cabeça de outra pessoa que partilhou isto comigo. Mas não conseguimos, se ultrapassarmos a crença, ficamos sem nada. Não é? Que acho que era isso que estavas a propor. Mesmo. E isso, de facto, em desenvolvimento pessoal, às vezes é demasiado atraente, porque eu até acredito numa coisa e essa crença em si até pode ter uma manifestação positiva para mim, mas depois passo aos outros sem este filtro, dizer, olha, isto foi só uma coisa que eu comecei a acreditar e que para mim até funciona. Passo como uma verdade. Sim. Tinha aí um ponto que era, no passado, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo para ser concreto. Nós tínhamos um curso de Feng Shui. Tínhamos e temos, está lá. E eu raramente fiz os cursos todos até ao fim, porque eu não procurava completar cursos. Eu procurava algo para acrescentar à minha vida. E na parte de Feng Shui, há várias coisas, são belief-based personal growth, ou seja, necessitas de ter crenças. Porém, aquilo no passado era suficiente para mim, para eu me sentir de determinada maneira, vamos dizer que essa maneira é positiva, e no final acho que muito do que nós estamos à procura é sentirmos bem, não é? Vivemos uma vida extraordinária e vem através de sentimento. Ok, só que depois, hoje em dia, ao fazer um processo de questionar-me, aquilo já não funciona comigo, estás a perceber? Então eu não posso usar. Se funciona com outras pessoas, eu acho que é top e é incrível, mas depois de passá-la pelo meu crivo atual, digamos assim, eu notei que aquilo não tem tanta força, ou não tem mesmo força, que seria aqui um pouco, uma vez mais, como de repente tu chegas a um sentimento interior, e por isso é que é difícil de explicar, onde a dinâmica do que é ser um bom cristão, vamos dizer assim, já não faz sentido em ti, porque são demasiadas provas, porque aquilo é estranho, não é? Tipo, de repente, uma sociedade patriarcal, não é? Que isso não faz sentido para mim, mas de repente, então, onde é que fica a igreja no meio dessa situação? Não é? Então, e depois tu podes continuar a mentir ou não, mas eu não quero, porque eu prefiro atualizar a minha maneira de ver o mundo, e aqui a minha é muito importante, porque é a minha, tu tens o direito de ver da tua maneira, e se está a funcionar ainda para ti, incrível. Essa foi uma das razões porque eu quis dar-me assim, que a maneira que está a funcionar mais para a comunidade, e que eu acho incrível que funcione, não é a minha, então eu não sou a melhor pessoa para estar a comandar esta empresa. Outra nota que ficou aqui das tuas partilhas, João, destas primeiras partilhas, foi aquela, às vezes, a desadequação que pode existir entre o mundo interno e o mundo externo, não é? Que eu, internamente, eu até posso fechar os olhos, refugiar-me nesse mundo interno, meditar e até contemplar uma série de princípios, como, por exemplo, a ausência de significado das coisas, e isso pode me relaxar imenso. Só que depois há o momento em que eu abro os olhos, né? E esse momento pode ser tão difícil que, de facto, algumas pessoas viciam-se nesta fuga, na fuga para o interior, não é? Eu às vezes ouço falar de casos de pessoas que começam a meditar e depois meditam 6 a 8 horas por dia. E lá está, o sentimento provavelmente é muito agradável. Fica a ideia de que pode estar a existir aqui também uma fuga, não é? Porque o próprio Buda propunha este caminho do meio, não é? Nem ignorar a dimensão espiritual, nem a tornar a única dimensão com verdade implícita, não é? Procurar viver a espiritualidade no nosso mundo do dia-a-dia. Sim, é que para mim, quando tu fechas os olhos e segues esse caminho e chegas a estados alterados de consciência, que há pessoas que tu já sentiste, pessoas que estão do lado também já sentiram, para mim, hoje em dia,
é eu conectar-me com o que há, isto vai ser duro, o Deus em mim, não é? E que não é exclusivo de mim, eu não tenho nenhum Deus melhor do que o teu, nem te consigo liderar nesse caminho, percebes? Aqui está outra vez o ponto, que aqui eu não acredito que alguém consiga liderar o caminho espiritual de outra pessoa, porque eu acho que todos nós, que já chegamos a esses estados alterados de consciência, sentimos uma conexão imensa e não uma separação, não é? E não criar subserviência espiritual a pessoas à minha volta. Então, por isso que as coisas mudaram aí um bocado em mim, porque depois tu dizias na formação antiga de PNL, hoje em dia de neuroestratégia, há coisas que não mais voltarão. Jamais serão na vida. Isso mesmo. E jamais tu consegues sentir outra coisa, não é? Quando tu sentes ali uma conexão tão grande, ligação com todos mesmo, tipo uma só, tudo que vem a seguir de querer criar separação, se tu tiveres a ser verdadeiro para o que tu sentiste, é estranho, não é? Então, é isso. Outra coisa é o mundo real. O mundo real, isto funciona por outras regras completamente diferentes e acho que vimos aqui para experimentar, percebes? Porque para sentir algo que não sentimos quando estamos nessa conexão, porque nessa conexão é um vazio imenso bom. E pronto, e é isso. Eu fico a lembrar-me daquela, estava aqui a tentar me lembrar-me exatamente a formulação e não me lembro, mas vou tentar na mesma, que é aquela ideia que vem de uma história qualquer do Oriente, que é, primeiro cortamos madeira e vamos buscar água, e depois iluminas-te, né? E o que é que, a pergunta depois é, e depois, o que é que fazes depois da iluminação? Vou buscar água e corto madeira. Sim, tens aí uma também história indiana, acho que é indiana, vamos especular que sim, que é semelhante a essa que é uma da Advaita, que é, ok, o Advaita tem aqui a visão que é, quando tu abres os olhos, tudo o que aqui está é uma ilusão. Não é? Então está que é mais ou menos o que nós estamos aqui a falar. Então está um grupo de pessoas, vamos dizer que são indianas para ser mais fácil contar a história, e um mestre indiano lá, o mestre da Advaita neste caso, e de repente eles estão todos sentados em círculo à volta de uma fogueira lá a cantar mantras ou o que quer que seja, e vem um a correr em pânico, dizer, corram, fujam, vêm os elefantes. E toda a gente se levanta, começa a fugir para cima das árvores e tudo mais, os elefantes passam e levam o acampamento toda a vida, fogueira, vai tudo à vida. Pronto. Aquilo passa, eles sentem segurança, começam a descer e reúnem-se outra vez em círculo. E está lá um discípulo com o braço levantado e diz, mestre, tenho uma dúvida muito importante. E ele diz, ok, expõe lá a tua dúvida. Mestre, se isto é tudo uma ilusão, porquê é que tu foste o primeiro a fugir? E ele vira-se, porque os elefantes, isto é tudo uma ilusão, mas os elefantes não sabem disso. Ou seja, o que é que está aqui a querer dizer? Que é, o que é ilusão é a nossa percepção, e isso, a nossa percepção das situações gera-nos, nós já tivemos a perceber coisas de maneira errada imensas vezes, acredito eu. E fizemos muitas vezes sentirmos muito mal sem razão. A ilusão está aí. Mas o mundo material, ou seja, os elefantes, ao contactarem com os seus lindos pezinhos e não sei quantas toneladas em cima de ti, a realidade vai morder, ou seja, vai acabar. A força da gravidade existe sempre, não é? Atira-te de um prédio de 5 andares e vais ver. Sim, que é uma vez mais, colocas um muçulmano, um cristão e um ateu em cima de um prédio de 50 andares e vão saltar, há uma ilusão na cabeça de cada um, não é? Não vai acontecer algo depois de saltar, não é? Em cada um deles. Vamos espelhar aqui o que é. Mas na prática observável, cada um vai ficar bem esticadinho lá embaixo e o seu corpo, pelo menos até hoje, por observação, podemos concluir isso. Ou seja, a realidade é uma ilusão bem persistente. Exato. A parte física, nós estamos... Aliás, e depois estamos aqui, acho eu, isso é uma vez, quando eu acho, isto é uma crença. E eu não gostava de passar isso para ti que tu estás a escutar, porque lá está, este é o meu viés da realidade. O meu viés da realidade é que nós estamos aqui para experienciar algo que não é possível quando chegamos àquele estado de consciência e que sentimos tipo uno e que somos todos um. Aquilo é uma sensação linda e incrível, sim. Mas aqui
as dores, os desafios, o êxtase, tudo mais, também são sensações lindas e incríveis. E é tão diferente de quando estamos num outro estado, que eu acredito que viemos aqui para experienciar isso mesmo. Então, e para aí temos que nos reger com estas regras da realidade, onde inclusive é tu saberes para onde o mundo como um todo está a ir. Neste caso, por exemplo, a inteligência artificial é muito importante para ti. Digo eu, que é mesmo muito importante para ti, porque é fácil tu observares isso com factos e a velocidade com que isto está a acontecer. Então pode ser incrível, ou pode colocar num sítio desafiante, tal e qual como outras revoluções atrás foram, a industrial, a da internet, se tu quiseres assim, não é? E por aí vai. João, já que mencionaste aqui a inteligência artificial, que por acaso foi o que me surgiu aqui também agora, quais achas que são as possibilidades e de que é que tens medo em relação à inteligência artificial? Yeah. Então, eu tenho uma maneira muito positiva, mágica, puxando ali do Pedro Vieira, de observar o mundo. Medo, tenho honestamente do mesmo medo que tinha em 2019, quando coloquei aquilo no site da Dharma 5. Quem procurar na Wayback Machine vai lá ver, tipo, quando a inteligência artificial nos tornar obsoletas. Então eu tenho medo disso, que as pessoas não acordem para a realidade, não é? Ou seja, que fechem os seus olhos, continuem nas suas trabalho, vamos chamar, espiritual, e onde se sentem bem, qualquer que seja, desde que te sentes bem, está incrível, mas depois não abram os olhos para o mundo real e depois prejudiquem bastante a sua vida, porque isto não vai acontecer como tu queres, vai acontecer como todos queremos. E nós vivemos numa sociedade onde a parte que der mais benefícios vai ser para onde nós vamos, na realidade. Então o meu medo é esse, é que os meus filhos fiquem desatualizados, principalmente a minha filha que está a terminar agora o ensino tradicional / curso superior, não é? Tipo, vai ser uma revolução muito grande e isso mete medo, então os meus medos estão a partir daí. A parte positiva que eu acho incrível é que nós estamos para mim, inteligência artificial é tirar fricção. Ou seja, algo que tu querias fazer antigamente que era extremamente complexo e necessário muito dinheiro para tu conseguires executar, tu de repente consegues dinheiro e skills, mas skills acabam muitas vezes por estar associado a dinheiro, não é? Por isso é que as crianças vão para a faculdade, etc, etc. Tu acabas por conseguir executar muito, muito, muito fácil, porque tu tens ali alguém que te ajuda, não é? Então, o que é o poder? Para ser assim concreto, imagina que eu tenho um filme na minha cabeça, que tenho muitos, e que eu aos 16 anos tinha querido ir para uma escola de cinema. Os meus pais não tinham dinheiro para me enviar para essa escola de cinema. Ok, eu perdi essa versão do João. Hoje em dia, uma criança não vai perder essa versão. Porquê? Porque essa criança vai ter algo que coloca aquilo que está a imaginar real. Ou seja, não vai precisar de uma câmara, não vai precisar de aprender, vai precisar de dar direção criativa do que quer. Então, eu gostava de realizar um filme sobre ABCDE. Ok, eu pego na inteligência artificial e ela realiza o filme para mim. E hoje em dia já está a começar a conseguir realizar MVPs, ou seja, Minimum Viable Product. Eu podia pegar uma criança com 16 anos, 12, 6, 8, quer que seja, não interessa. Podia pegar nessa criação e apresentar a um estúdio e aí sim produzir. Mas eu acho que daqui a 10 anos nem o estúdio existe. Então nós estamos a passar para um sítio onde o poder de tu viveres a vida que tu queres é enorme, é gigante, e se já existia bastante liberdade no sistema para tu fazeres aquilo que tu queres, nós é que às vezes não conseguimos entender essa liberdade ou não temos coragem para a usar. E quando digo sistema, estou a falar aqui neste momento em Portugal, não estou no Afeganistão, ok? O nível de liberdade é diferente, há muita liberdade aqui que nós não usamos. Isso foi um insight muito forte para mim, mas desde o momento tens ainda mais liberdade, não é? Porque se tu de repente tens uma ferramenta, tu assim imaginas, assim se realiza, a progressão no mundo vai ser incrível, mesmo, vai ser, acho que vai ficar num sítio muito bonito se nós nos formos humanos, vai.
João, queria-te pedir para nos falares um pouco mais sobre essa ideia da liberdade que nós temos neste momento dentro do sistema, porque, de facto, muitas pessoas, quando nos falam sobre a sua vida, falam-nos através de uma perspectiva de ausência de liberdade, que é as coisas que eu mais queria fazer, as coisas que eu mais queria experienciar, elas não são possíveis, elas não me estão acessíveis. Aliás, muitas pessoas, quando falam sobre o seu grande valor, a grande coisa que gostavam de viver, usam mesmo essa palavra, liberdade. E tu estavas a falar aí de liberdade dentro do sistema, ou seja, não de uma liberdade futura que eu posso ter à minha disposição se não sei quantas coisas acontecerem, mas da liberdade que eu tenho agora. Yep. Dou-te um exemplo direto mesmo, sem ser conceptual, porque estou a vivê-la agora, ou estamos a vivê-la aqui em minha casa, que é, acredito, até porque a minha tem uma força muito grande na parentalidade, ou na maneira de educarmos os nossos filhos, vamos chamar assim, que muitas pessoas do lado de lá não se revêem no ensino tradicional, etc, etc, etc. Pronto, ok. Eu sou uma dessas pessoas. Fui movendo o meu filho desde o ensino tradicional, que foi incrível, já agora até à 4ª classe, mas diz 4º ano, hoje em dia tenho que pensar, porque ficou numa escola incrível e as pessoas fazem a diferença, fazem mesmo muita diferença. Lá está, liberdade uma vez mais, não é? O ensino tradicional insiste que as escolas sigam de uma determinada maneira, mas quem lá está e tem poder consegue brincar com a lei. Uma vez, há bastante espaço para brincar. Depois a seguir foi mal porque caiu no Covid e foi complexo, mas quisemos colocá-lo numa escola mais aberta, ou seja, que eles trabalhassem por projetos, etc. Pronto, fizemos essa tentativa, vamos chamar assim, e entendemos que, ok, melhorou, mas não melhorou o suficiente ainda. Então, o que é que nos resta? Estamos aqui, vimos uma oportunidade, que é inscrever a escola num currículo americano, onde tu inscreves lá, podes fazer inclusive online, serve para as crianças que estão a viajar ou que fazem desporto, coisas do género assim. Mas eles dão depois então um conjunto de temas, vamos imaginar, agora não me recordo os temas que são do currículo, mas pensa, mesmo que fosse matemática, em vez de estudares pelo livro, tu vais realizar um conjunto de projetos com a criança que interessa a criança. Por exemplo, o meu filho está neste momento quer remodelar o quarto e está a criar o projeto do quarto em si em tridimensional, no Blender e tudo mais. Tem que usar matemática para isso, não é? E então tens essas valências. Ok, tudo é muito bonito, mas nós como pais temos de tomar essa decisão, não é? Então, quando eu podia estar aqui no ponto, para resumir muita história, onde eu digo, o ensino é horrível em Portugal e as crianças estão sentadas não sei quantas horas, etc, etc. Toda a gente sabe como é que é o ensino. E no meu viés, na minha percepção, isto é horrível. No meu viés, não prepara, eles não têm a usar inteligência artificial, por exemplo, neste momento já é só idiota, porque não vai voltar para trás, não é? Uma vez mais, é o meu viés, ok? Estou aqui a querer criar uma religião. E pronto, e tu ficas no meio do que é que tu vais decidir. Então, ok, tenho todas estas maneiras de interpretar a realidade, mas depois vou colocar o meu filho na escola tradicional na mesma. E eu não me revejo nisso. Então, existe muita liberdade no sistema para tu tomares as decisões que tu quiseres. Ou bastante arriscadas até, para tu ficares com o coração na mão, porque depois a responsabilidade está em cima de ti. E o sistema dá-te liberdade para isso, para tu poderes usar bastante da tua responsabilidade. Nós não estamos no Afeganistão. Eu costumo usar essa analogia, não é? Porque tu consegues entender isso. Lá tu não consegues decidir. Não é? Eu nunca estive lá a viver, mas com a informação que me chega eu entendo que é muito complexo. Não é? João, achas que essa responsabilidade pessoal que é exigida nestas situações é precisamente a razão porque mais pessoas não tomam a decisão? Eu volto a dizer, é o que eu acho, mas eu vou dizer pior, que eu tenho a certeza. A minha pergunta é assim meio retórica, claro. Eu tenho a certeza, porque eu sei o que é que me custa tomar esta decisão. Ok, mas lá está, eu adoro visão de vida, eu não consigo... Quem vou culpar se for eu a tomar a decisão, exatamente. Não é? Agora, a partir de agora,
lá está, estávamos a partilhar antes de vir aqui que eu este ano vou ficar tipo, não é um tutor porque existem vários, tu podes atribuir vários tutores, ou seja, vamos imaginar, vocês agora jogam paddle, imagina que a criança, pá, lá está, tem blocos, estou-me a lembrar agora de educação física, não é? Ou desporto, como é que queiras. Vamos imaginar que eu estava no Porto e eu não gosto de paddle porque eu gosto de surf. Ok, eu posso ir falar contigo e dizer, olha, queres ser a tutora do meu filho na parte de desporto este ano e levas-lo a jogar paddle e tudo mais. Pronto, e naquela hora, o meu filho tinha 2 horas de educação física este ano no outro currículo, não é? Se calhar vai ter muito mais, porque se foi ele que escolheu o paddle, ele vai querer ter mais, vai resultar muito mais para a sua biologia e tudo mais. E pronto, mas no final, quem é que está aqui a brincar com o sistema? Sou eu. Quem é que vai ser responsável pelos resultados? Sou eu, não é? Ao mesmo tempo que estás a ensinar a ele sobre responsabilidade pessoal, não é? Quando é ele que escolhe ele que escolhe, sim. E eles sentem-se muito mais empoderados em relação a isso. E é ótimo. Só que no final tu estás a dizer assim, ok, Estado, eu entendo. E hoje tenho mesmo carinho pelo que eu vou dizer, que é, eu entendo que aquilo que tu criaste é o melhor possível para a maioria. Pá, mas eu não faço parte da maioria. Obrigado por me dares o poder de eu poder escolher, aceitar que não faço parte da maioria, aceitar que eu não vejo como vocês estão a ver a educação e que tenho uma opção de fazer diferente. Agora, quando é diferente, é o caminho que tu estás a traçar. Que bate outra vez aqui numa coisa, eu posso fazer igual o caminho todo com o meu filho e imagina que foi tudo incrível. Eu naquele momento, como é um caminho que eu acabei de traçar e é novo, não existe muito, é mentira, porque várias pessoas fazem isto, mas vamos especular que sim. Eu posso depois retribuir para a sociedade oferecendo aquilo que eu consegui fazer, não é? Porque não vai servir para toda a gente, de certeza absoluta, tal e qual como não serve o caminho do Estado, mas a algumas pessoas vai servir, não é? E eu posso fazer isso depois de maneira mais profissional, criando o meu trabalho de sonho, que não seria este, ok, mas só para dar um exemplo para as pessoas, ou posso até fazer por maneira mais de contribuição e colocar na sociedade livremente para quem quisesse seguir, que eu, hoje em dia, por factos, isso não funciona muito bem. Porque depois as pessoas não atribuem o verdadeiro valor, não estão comprometidas o suficiente com fazer um caminho que custa, porque isto custa. Portanto, eu coloco isto gratuitamente e depois a pessoa não usa porque a maneira como entrou nesse caminho não tem fricção nenhuma e depois quando começa a sentir a sua fricção pessoal abandona. E não sei se isto ficou subjetivo porque... Sim. Gostei muito desta ideia de nós explorarmos a liberdade que já temos, porque claro que socialmente é muito importante nós continuarmos organizados para criar cada vez mais liberdade, sobretudo em certas áreas da nossa vida social onde ela ainda não é tão grande. Mas parece-me que não é assim uma crença muito rebuscada dizer que nós vivemos o tempo mais livre de sempre, com mais possibilidades de sempre. E muitas vezes, em vez de colocarmos aí a atenção e percebermos que temos liberdade, ou um certo grau de liberdade na forma como organizamos a nossa vida familiar, profissional, como podemos viver a nossa identidade das relações, da intimidade, organizar o nosso dinheiro, não é? Escolher o sítio onde vivemos. Há aí uns graus de liberdade que não são iguais para todos e nem todos usufruímos disso na mesma escala. Não começamos todos no mesmo sítio. Não começamos todos no mesmo sítio, mas quando vamos para o caso individual, não é? Pegamos em alguém e estamos numa conversa e começamos a explorar, quase sempre entendemos, chegamos à conclusão que há ali um certo grau de liberdade, que a pessoa muitas vezes não está a utilizar por causa da consequência, também não quer ou não está preparada para lidar com as consequências disso. Há assim outras, isso foi assim um grande insight, João, há assim outros insights destes 9 anos para partilhares connosco. Sim, olha, tenho aqui vários, alguns depois se calhar vou correr assim sem explicar muito, porque dá para a pessoa ficar a pensar e encontrar o seu próprio caminho, acho eu. Mas há aqui um que acho que é muito importante para nós mesmo, e quando digo acho, aqui não é só a nível de crença, é mesmo a observação, que é a parte como as pessoas estão a resolver a sua independência financeira ou a sustentabilidade financeira. Este foi um tema que evolui tanto nestes últimos 9 anos mesmo, porque antes dos 9 anos, ou seja, mais para trás ainda, eu achava que nós tínhamos que trabalhar para ter dinheiro. Vamos tirar aqui a cena
liberdade financeira, que são temas assim abstratos e vamos falar mesmo direto no ponto. Então eu achava que tinha que trabalhar para ter dinheiro. Ok. Quando cheguei ali aos 9 anos atrás, eu mantive essa crença, vamos dizer assim, e juntei que era muito importante para mim a fazer algo que eu gosto. Então, eu achava que para termos dinheiro tínhamos que trabalhar, ou a melhor maneira de ter dinheiro é a trabalhar, e entendi que queria fazê-lo a fazer aquilo que eu gosto e estava disposto a correr o risco para isso. Hoje em dia, a verdade, facilmente observável, e tu consegues fazer isto, se quiseres mesmo observar, tu que estás a ouvir, é que a maneira de tu teres liberdade financeira, ou seja, de não te preocupares mais com dinheiro, não é trabalhar. Por muito dramático isto possa ser. Sim, tu vais sempre precisar de dinheiro e ele pode ser dado ou pode ser a nível de trabalho, mas depois de teres algum, tu podes trabalhar que nem um louco e não é aí que tu vais ficar livre financeiramente. E se tens dúvidas, basta ver como é que estão os médicos no sistema de saúde hoje em dia, como eles estão lá presos e refilam. Não sei, eles não precisassem do dinheiro, eles não continuavam ali. Eles iam fazer aquilo que gostam, vamos partir do pressuposto que é serem médicos, para outro sítio qualquer. Não estavam para aturar aquilo. Eles aturam porque... Não é? E estou aqui a especular muito, não leves isto à letra, mas é só para tornar tangível. Então, João, ok, como é que se ganha dinheiro? É fácil, com investimentos. Não há outra maneira. Tu tens que, entre aspas, saber colocar o dinheiro a trabalhar por ti. E se tu não souberes isto, é muito complexo, porque inclusive o dinheiro que tu tinhas, imagina, guardado há 2 anos atrás, hoje é fácil tu entenderes isto, com a inflação vale muito menos, não é? Então é como tu estares numa banheira a que se estivesse a querer acumular dinheiro, vamos imaginar, a pôr água com o ralo aberto. Não vai funcionar. Se tu quiseres deixar... Eu achava que queria deixar uma herança para os meus filhos em dinheiro. Nunca na vida eu vou querer fazer isso. Porque daqui a 20 anos... Vamos imaginar, 100 mil euros que eu juntasse para lhes deixar, não vale nada, vale tipo 10 mil, ou tem o poder de 10 mil e tudo mais. Então, é mesmo muito importante nós entendermos, estamos aqui a viver um jogo, entre aspas, de financeiro, que é construído conforme o sítio onde tu estás a viver, mas nós estamos aqui em Portugal, associados à Europa. É importante tu veres como é que modelares aqui um bocado a situação, que é modelares é veres como é que outros que resolveram este problema fizeram e encontrares aí a tua resposta. E acredita que não é trabalhar. Então, se tu queres trabalhar para juntar dinheiro, para mim, hoje em dia, eu vejo que isso não funciona assim. Se queres, então, liberdade financeira ainda mais, é que não funciona mesmo. E para mim foi muito importante entender isto, inclusive na parte do Covid, porque na parte do Covid, contei-te há pouco, a empresa ficou meio parada e tudo mais, eu fiquei com muito tempo, juntei-me a vários amigos meus nos Estados Unidos e começámos a brincar aos investimentos, principalmente em cripto, porque eu já vinha de trás, ou em blockchain, vê como blockchain. Já vinha de trás como mais ou menos investidor disso, mas naquele momento tive todo o tempo do mundo para me dedicar, e não só a isso, a ter uma percepção mais global de como é que tu investes e depois quais são os bens. Eu, para mim, escolhi aquele porque o entendia e pelo potencial de crescimento, que é enorme, porque tem muita volatilidade, porque é como se fosse algo, como a inteligência artificial agora, é um bom exemplo. As empresas como a Nvidia e outras tiveram agora, numa queda de mercado, tiveram tipo crescimentos de, acho que já em 200 e tal %, num espaço de 6 meses ou 4 meses e tudo mais. Porquê? Porque são, neste momento, parecidas como cripto, não é? De repente tinham algo que ninguém acreditava que ia funcionar, começa-se a implementar e várias pessoas começam a acreditar que aquela vai ser o futuro, as empresas valorizam. E a parte ali de ter escolhido cripto foi por causa disso, entendia, e como o potencial de valorização era muito grande, era, nas minhas contas, que eu vou fazer 45 anos, agora dia 16 de junho, eram os bens melhores para mim, porque eu só estou a aprender isto agora. Quando eu digo agora, já um bocado mais atrás, que foi 2020 que me dediquei mesmo mais. Pronto, e foi a partir daí que eu te posso dizer que matematicamente tu consegues realmente ter a tua independência financeira. Porquê? Porque tens um conjunto de bens que estão constantemente a apreciar, a valorizarem, versus o teu dinheiro que
colocas ali e passaram não sei quantos anos e já desvalorizou outra vez, e que depois inclusive vem do teu tempo, ou seja, tu tens que trabalhar para o ter. Se tu tiveres um bem que tu não tens que fazer nada para continuar sempre a crescer e encontrares os bens que encaixam bem na tua vida, ou seja, no que é que para ti significa independência financeira, que eu sou bem tranquilo, não sou assim de carros e essas coisas, gosto muito de viagens, mas não sou de bens materiais, assim, não ligo muito, ou seja, não vejo como é que eu consegui melhorar a minha casa que tenho hoje em dia, porque adoro viver aqui e não quero sair. Então, esse buffer, que cada um tem do que é independência financeira, que é muito pessoal, ao tu saberes como investir e tudo mais, podes escolher os bens, risco-benefício, que se associam a ti e criares um plano a partir daí. E isto é extremamente, para mim, importante. Eu quero passar isto ao meu filho, aliás, ele já, hoje em dia, recebe a sua mesada, separa sempre dinheiro para investimentos e tudo mais, e eu acredito que aquela criança nunca vai ter que trabalhar um dia na vida se não lhe apetecer. Ou seja, e isto acho que é uma coisa muito importante e que está ao acesso de toda a gente, porque uma vez mais, está tudo na internet. Se não estiver tudo na internet e tu necessitares de aprender em grupo, tu consegues encontrar pessoas. Aliás, tem aqui outra parte que dizia que é, os mentores estão overrated. Como é que se traduz overrated para português? Ajuda-me. Sobrevalorizados. O poder de um grupo é muito maior do que o poder de um mentor. De um grupo de pessoas que quer mesmo fazer aquilo, ok? Comprometida. Não é que está lá por Netflix, ok? É mesmo que o objetivo ou a visão é comum entre todos. Pois cada um tem os seus micro-objetivos, não, mas todos vamos embora. Todos vamos ao Algarve este verão e vamos embora, não é? Então cada um depois vai no seu carrinho, ou de moto, ou como quiser, mas estamos todos com a mesma visão, conseguimos todos imaginar a mesma realidade e partilhar e tudo mais. Não estamos lá para observar um grupo de pessoas ir até ao Algarve porque aquilo é divertido e nos faz sentir bem, que é a diferença de entretenimento versus realmente fazer as coisas. Então existe muita, como estávamos a falar, muita liberdade de tu saberes isto que não me foi ensinado a mim, não deve ter sido ensinado a ti também, Pedro. Mas hoje em dia essa conversa já não pega, porque tu tens liberdade para o conseguir fazer, tens o ChatGPT que te ajuda nisso. Isso que estás a dizer, João, esta questão da liberdade e termos liberdade, é que é em tantas áreas da vida, não é? A primeira vez que eu realmente pensei sobre isso era adolescente e lembrei-me que eu podia me vestir de uma forma só minha, não queria me vestir como as outras pessoas todas, eu queria as minhas Doc Martens e as saias muito curtinhas e as meias altas e queria isto, não é? E depois descobrimos isso em outras partes, não é? Na forma como eu educo os meus filhos, na forma como eu encaro uma relação íntima, não é? Aos bocadinhos de não preciso de pertencer a esta igreja. E estas tomadas de consciência constantes são mesmo muito importantes. Para mim são... Agora estavas a falar da liberdade financeira, sim. Mesma coisa, não preciso de trabalhar. E voltamos ali à parte das crenças. Sim, é o que eu ia dizer. E ter a liberdade para te dar espaço para seres a Mia que queres ser aqui no meio deste mundo, que é teres a tua maneira de interpretar a vida versus endocrinar sobre aquela maneira certa. Esta é a minha maneira de interpretar a vida, é isto que está a funcionar para mim, não é a única forma. A experiência humana é tão subjetiva que lá está. Pois aqui bate com aquela parte que me custa um bocado de desenvolvimento pessoal vindo de crenças como aquela é a maneira certa e todos os outros são idiotas porque não estão a fazer. E pronto, e ficamos por aí nessa parte. Bom, quero-te fazer uma última pergunta. Sei que tinhas aí muitas mais coisas para partilhar connosco. É para as outras 5, não é? Colocas aqui um buffer de 9 anos, Pedro Vieira. Estavas-te a fazer já a mais uma participação no podcast. Olha, mas nós começamos a falar deste momento em 2014, não é? Há 9 anos. Se andarmos 9 anos para a frente, dá 2032. Tens alguma ideia do que é que vais andar a fazer nessa altura? Tenho bastante ideia da direção, porque visão de vida para mim é muito importante. Como eu estou a exercer essa visão de vida, não te consigo dizer, nem é o meu... Not my business. Percebes? Não, agora sei o que é que vou estar a fazer. Seguramente que vou estar num sítio perto do mar, porque adoro
a conexão com o mar. Não sei se o veículo vai ser o surf, eu espero que sim, mas até há pouco tempo atrás tive uma dupla fratura na cervical, que também foi uma coisa que abanou bastante a minha vida. E já estava a imaginar que ia me tornar um fotógrafo aquático, porque estava a sentir falta de ir ao mar. Então o veículo, lá está, estás a perceber? É um pouco como aí. Mas já que estamos aqui na última pergunta, queria deixar aqui algo que tinha aqui anotado que é mesmo importante, mesmo, que foi um dos ensinamentos assim mais importantes que eu tive nestes 9 anos. Posso ver aqui no final, porque lidei com muitas pessoas, a dar-me assim que houve uma altura que era tipo a referência número 1, aliás pode continuar a ser porque acho que não existe nenhuma academia online, mas pronto, mas não tem a mesma dinâmica. E tu atrás muitas pessoas, mas mesmo muitas pessoas, e eu vim de uma criação, vamos dizer assim, da rua, onde nós dizíamos na cara as coisas. E às vezes até estou a comunicar no Instagram ou e já melhorei aí essa parte em relação à pessoa que eu me quero expressar, porque até estou a ser mais mal entendido porque estou a expressar-me diretamente no mural ou no perfil da pessoa e tudo mais. E a pessoa entende-me, acredito eu, algumas, outras não, mas o contexto pode não me entender e posso criar aqui situações complexas. Mas isto para dizer o quê? Como tive acesso a várias pessoas e em sítios onde tu tens o poder, digamos assim, e as pessoas têm os seus interesses e se juntam contigo, há aqui uma frase que eu atualizei bastante em relação à minha crença de trás, porque como eu cresci bastante na rua, etc., com muitos amigos, éramos uma grande família e sempre dizíamos tudo cara na cara nos outros. E a frase que existia era mais ou menos assim: olha como é que os outros tratam outras pessoas. Ou seja, quando tu vais tipo a um restaurante, estás com um grupo de amigos, repara como é que aquela pessoa está a tratar outra pessoa num sítio inferior, entre aspas, de poder, ou seja, quem te está a servir, por exemplo, não é? E essa frase, nós usávamos bastante isso na nossa crença / adolescência, por isso é que éramos bastante punks e com os políticos e tudo mais. Mas eu atualizei esta frase e acho que é muito importante, pelo menos para mim foi, e pode ser que seja para outras pessoas que aqui estão, que é, então olha como é que outros com poder, ou seja, em situações de poder, como ali na analogia do restaurante, tratam as outras pessoas, mas especialmente quando tu não estás presente. Ok. Porquê? Porque se tu fores a pessoa com mais poder daquela mesa, outra pessoa pode estar apenas a fazer um teatro, digamos assim. Então, tu reparas como é que as pessoas verdadeiramente são em situações assim. Sim, a frase estava certa, mas se tu não estiveres lá, porque ao tu não estares lá, a outra pessoa vai ser a poderosa, vamos imaginar que seria o caso, e vai se expressar verdadeiramente como é naquele momento. E se eu tivesse esta frase comigo ao longo deste tempo, tinha funcionado bastante para mim, e é uma frase que eu quero manter presente, porque inclusive a passar aos meus filhos, porque nós todos estamos a interpretar a ilusão da realidade, mas quanto mais pessoas estiverem a ver a mesma realidade, melhor. Sabes, olha, uma situação, João, onde acho que este princípio que tu verbalizaste agora encaixa perfeitamente. Ao longo dos anos já me aconteceu situações onde, por exemplo, estou a interagir com um professor ou uma professora dos meus filhos e eles também estão presentes e o professor interage de uma determinada coisa. Podia ser um professor, um treinador, um educador musical, está a interagir com eles. E depois, quando fico sozinho com os meus filhos, eles dizem assim: ó papá, quando tu não estás aqui, não é assim que ele me trata. Eles falam, não é? Não é assim que falam e dá um acesso indireto, porque isto que tu estás a Sim. propor, claro que é difícil nós observarmos se não estamos lá. Sim. Consegues. Mas às vezes apanhamos uma situação à distância. Eu toquei ali na parte dos amigos, Pedro, desculpa estar-te a interromper, porque eu acho que nessa situação, e é importante aqui para rodarmos aqui a chave, acho, neste assunto, para passar o que eu estava a querer, com certeza que estava a passar, ou seja, com o ângulo que é normal nessas situações, digo eu que é normal, termos essa consciência, não é? Este professor está aqui a falar, eu viro as costas, catrapum, não é? É um bocado diferente com pessoas que tu consideras teus amigos. E pronto, e eu para mim nunca tive muito filtro
e acho que nós temos, tipo, desenvolvemos uma relação de amizade, não tivemos assim tanto tempo juntos. Quando eu digo tempo juntos, eu não vivo no Porto, não é? Fisicamente Eu não juntos. preciso, Passámos mais tempo online juntos do que do que fisicamente. fisicamente. Eu não preciso de uma construção social para me sentir teu amigo ou amigo da Mia. Aliás, eu lembro quando tu foste no D5M em 2000. O D5M é o evento anual que a Dharma 5 realiza. Não sei se foi 2016, whatever, não interessa. E quando tu começaste a tua conversa, a tua palestra, vamos chamar assim, a tua partilha, eu encaixo-me como amigo, e aquilo para mim tocou-me imenso. E amigos não estão sempre tipo todos contentes e abraçam e somos os melhores do mundo, porque todos nós temos mega amigos onde já nos desatinámos às vezes aliás, a amizade para mim vem daí, não é? Passa por isso. Dessa construção. E então isto para dizer o quê? Que a minha visão do mundo é que eu posso me tornar amigo de uma pessoa que acabei de conhecer há 3 dias atrás e em nada quero mudar essa minha maneira de viver o mundo. Agora, entendi que conforme tu vais atingindo sítios de poder, isto dava outro podcast tipo gigante, tu precisas de ajustar aí um pouco a maneira como tu lidas com esta tua vontade de querer conhecer alguém e considerares aquela pessoa teu amigo ou tua amiga. Então, estes pequenos truques ajuda a tu entenderes, ok, não é desconfiar da relação que estás a criar, não é isso. Eu amo o mar, mas calma lá que quando as ondas estão gigantes, eu preciso de alguma informação para começar a aumentar a relação que tenho com aquele dia de surf. E a mesma coisa com as pessoas. Ou seja, agora entendi aqui esta tua partilha de uma forma um pouco diferente, João. Portanto, quando eu fico numa posição que me dá algum tipo de poder, ficar ainda mais atento à forma como as pessoas me tratam, porque podem começar a usar filtros por causa do meu dito poder. Exato, e como são para os outros, principalmente, certo. Porque pessoas juntam-se à tua mesa, somos todos amigos, e para mim, para eu ser amigo de alguém, os valores são muito importantes. E a maneira como essa pessoa está a tratar os outros, para mim, é mesmo muito importante, mesmo. Senão acho que o que é que estamos aqui a fazer é criar programas e coisas de desenvolvimento pessoal, o que é que isso quer dizer, não é? Se não temos cuidado pelos terceiros. Então, para mim, um check-out de um amigo é, tipo, imagina, ser específico. Eu vejo-te como amigo meu espancares um cão, não é? Ou bateres num cão ou num animal e tudo mais. Eu vou-te chamar a atenção. Ok. E depois vou outra vez e tu vais-te a fazer outra vez aquilo. Pedro, eu não consigo continuar a ser teu amigo, desculpa. Tipo, eu consigo valorizar, isto até foi outra conversa que tive com a minha há um tempo atrás, eu consigo valorizar coisas que eu acho que tu fazes bem, mas eu não consigo continuar a ser teu amigo porque tu violaste um valor para mim que é muito importante. Não é melhor que os teus valores, não é essa conversa, simplesmente eu gosto desta minha realidadezinha assim, vamos continuar, tá? Então, e quando tu tens muito poder, às vezes as pessoas não se revelam como são porque têm interesses associados aí. Então, tratavam os cães bem, mas depois quando tu estás, o cão era mal. Tratam-nos mal. Então, é um bocadinho como professor na escola. Sim. Mas professor não são teus amigos, não é? Então, não, a diferença é que não são amigos. Mas deveriam ser. Não, calma, não vamos puxar o podcast assim. Os professores, eu tive muitos professores meus amigos. Aliás, a professora do meu filho da 2ª classe, aqui vou eu parecer o Jurássico outra vez, até à 4ª classe, foi como uma mãe naquele tempo da escola que lá estava. Voltámos agora à escola porque depois do Covid eu queria lá ir e tudo mais, foi uma choradeira de toda a gente e foi um momento muito, muito bonito. Então, só para não colocarem que os professores não são amigos, mas pronto, é isso, é um ponto aí que levo, acho que é muito importante. A visão da tua vida é uma coisa mesmo muito importante, mesmo muito importante, mas dava outro podcast. Porque há muitos comos para muitas maneiras de viver, muitas maneiras de viver, e tu poderes criar a tua, é mesmo. Há aqui muita liberdade em Portugal.
A realidade é que estamos a mais de uma hora a falar. A sensação, a experiência não é essa, Não é? né? A experiência que nós... Mas já lá Mas a vem os realidade elefantes, é vem mesmo lá que os estamos elefantes. há mais de uma hora Olha, a conversar. João e Mia, antes de terminarmos, queria só aproveitar estarmos aqui a falar contigo, João, para te agradecer por este teu processo de 9 anos, porque com base numa necessidade que era tua, né, a tua vontade de partilhar programas de desenvolvimento pessoal em língua portuguesa com os teus amigos, por causa disso, dezenas de milhares de pessoas contactaram com programas de desenvolvimento pessoal, centenas de milhares de pessoas começaram a ouvir falar em desenvolvimento pessoal, né? A Dharma 5 realizou algumas masterclasses com números de alunos que hoje ninguém consegue ter, mesmo com condições tecnológicas superiores, etc. E acho que tu e todas as outras pessoas que se juntaram a ti no projeto da Dharma 5 fizeram história no desenvolvimento pessoal em Portugal. Isso acho que ficam memórias para todos nós espetaculares da tua ligação, não é? Eu tenho assim muito na memória as primeiras masterclasses que nós fizemos, todo o entusiasmo à volta daquilo, às vezes até alguma inocência a lidar com algumas coisas, porque estávamos a começar, não é? Era tudo muito experimental e foi mesmo espetacular. E tenho a certeza que o mesmo processo que te levou a causar esse impacto está-te a ajudar agora a criar outros impactos, e também fico curioso sobre todos os outros impactos que vêm nos próximos anos. A gente conversa. Esse sentimento, para mim, sabes, uma das coisas que visão de vida também, ou atualização do que é que eu gosto de fazer aqui neste universo que aqui estamos, no mundo real, é sem dúvida viver isso que tu acabaste de dizer, essa inocência de criar coisas. Então eu quero ter um papel a fazer isso. Adoro criar produto. Adoro. E já agora, tocaste na parte da Masterclass, uma das razões, nós colocaríamos os mesmos alunos lá outra vez. Eu tinha que acreditar que na pessoa com que estava lá do lado de lá a criar e no produto que ela tinha. E é possível, ok? Senão também não estava aqui com vocês. Mas isso era possível de fazer e ainda mais. O que mudou é que as pessoas entendem a Masterclass hoje em dia como um sistema de vendas de cursos. E a minha visão, e às vezes era difícil passar isso aos autores, é que uma Masterclass era uma Dropbox. E uma Dropbox o quê? É a empresa Dropbox. Ou seja, tu hoje, se quiseres abrir uma conta na Dropbox, tu podes. E depois só necessitas da Dropbox de pagar, vamos dizer assim, conforme a tua utilização da mesma. E uma Masterclass Core da Dharma 5, bem feita, antes de toda a gente copiar esse nome Masterclass, que está tudo bem, ok? Eu também já copiei outras coisas no passado. Etiquetas, todos copiamos, ok? Mas o core, porque as masterclasses funcionavam tanto, e como não funcionavam era quando isto não acontecia, era quando as masterclasses não funcionavam como uma primeira experiência à pessoa. Tal e qual como tu hoje em dia instalas uma Dropbox e de repente adoras aquilo porque consegues partilhar, isto se gostas, ok? Consegues partilhar os teus ficheiros em qualquer sítio, e podes fazê-lo gratuitamente. A nossa intenção com os masterclasses era essa. Eu dizia sempre no início, nunca escondi que ia haver um curso, ou quer que seja. Aliás, as pessoas estavam motivadas porque já sabiam que ia haver um curso a seguir, mas estavam motivadas porque sabiam que naquela experiência nós íamos ter ao longo de 60 minutos, não só a oportunidade de te juntares a um curso, mas acima de tudo a oportunidade de tu experimentares algo que não tinhas experimentado na tua vida. E por isso é que se juntavam muitas pessoas. Com mais pessoas se juntavam, conforme a tua capacidade, neste caso do autor e minha também, de conseguirmos com que a pessoa realmente experimentasse a sua proposta. Porque neste mundo de curso online tudo é éter. Tu consegues escolher uns ténis e tocar e tudo mais, ou um computador, ou experimentá-lo abrir, mas um programa de desenvolvimento pessoal ou compras, ou então tu não sabes o que é. E nós queríamos que isso, achávamos que conseguíamos fazer melhor. Que tu não só te juntasses se realmente aquilo era para ti, mas também quem não fosse para juntar à nossa missão de propagar o desenvolvimento pessoal, pudesse ter uma boa experiência ali.
não para vender cursos. Sim, eram vendidos cursos, mas não é tal e qual como na Dropbox vende depois subscrição se precisares de mais megas. Mas essa não era a nossa intenção. E por isso é que a Dharma 5 pegou tão bem, porque a nossa intenção estava, a minha deve estar a gostar desta parte, a nossa intenção estava muito presente. Eu desatinei muitas vezes com autores, porque eu sentia que naquela masterclass a intenção não estava presente. Ou seja, nós não tínhamos feito um bom trabalho. E quando digo nós, não é o autor, sou eu, é a Dharma 5, é o autor. Nós não tínhamos conseguido potenciar uma experiência incrível a quem se juntou. Não para o convencer a fazer um curso, não. Excelente para nós, não conseguimos levar a nossa missão mais para a frente, porque todos precisamos de dinheiro, não é? Mas para aquela pessoa ter uma experiência do caraças, falando aqui português. E foi isso que funcionou e continuaria a funcionar daqui para a frente mesmo. E pronto. Então, para ti que estás a escutar, se realmente se és das pessoas que fez cursos de coaching e coisas do mais e queres começar aí na tua vida de criador e contribuir para outros com aquilo que tu aprendeste, vê isso presente, que é, as pessoas às vezes veem técnicas de marketing e tudo mais só baseado na técnica, mas aquilo está lá tal e qual como o Obama usava técnicas para passar a sua mensagem, que estavam lá todas direitinhas, mas acredito eu que a mensagem do Obama era muito importante, não era para converter um conjunto de pessoas ou matraquilhá-los ou usar essas palavras que às vezes o pessoal de marketing usa, que até me fere o coração, porque não tem respeito nenhum pela outra pessoa que está do lado de lá. E depois o que acaba por acontecer, no meu viés, é que pessoas acabam por não ter respeito pelas ferramentas de marketing, que são só ferramentas. E se elas tiverem uma intenção incrível, é muito funcional e cria benefícios de as usarmos, como um isqueiro, não é? Tipo, eu quero ir fazer um acampamento com o meu filho, onde vamos pegar fogo à maneira antiga, e se calhar não vamos conseguir levar um isqueiro no bolso, percebes? E o isqueiro dá para eu ir pegar fogo à floresta e criar o que está a acontecer agora no Canadá e tudo mais, não é? Mas eu não vou fazer aquilo, mas ao mesmo tempo não vou desvalorizar aquele isqueiro, não é? Então, mas é isso, porque outros estão a fazer maldades. O que conta, como a Mia diz muitas vezes, é a tua intenção e não é muito inteligente para mim, se eu quiser, a não ser que seja uma experiência de brincadeira, ir com o meu filho acampar e tudo mais, querer agora durante 15 dias que lá estou, todos os dias ter que andar a pegar fogo ali com um pau a esfregar. Não é? Olha, acho que conseguimos, por falar em intenção, acho que conseguimos alcançar aqui as nossas acho que intenções. Sim, desculpem, que eu falo muito. Mas também, eu queria só juntar uma coisa em intenção, que é o impacto. Também temos que ter o impacto das nossas intenções aqui em mente. Eu acho que tu também, indiretamente, estiveste aqui sempre a falar disso, João. Sim, sem dúvida. Pronto. Sim. É isso. Outro mega tema que é qual que são os impactos das tuas ações? Isso aquilo é ecológico o que tu estás a fazer ou não? E dava aqui um grande não, ficaram aqui ideias para muitos episódios, João. Sim, mas acho que assim, as nossas grandes intenções, que era podermos também aprender contigo, com esta experiência de 9 anos, com a atualização aí de uma série de insights, e a partilhar isto aqui com a nossa audiência. Acho que essas intenções ficaram plenamente alcançadas e por isso, claro, agradecemos-te muito por mais esta conversa. Obrigado. Certamente vem aí muitas. Obrigado, Mia, obrigado, Pedro, foi incrível e cá continuaremos a fazer magia, como tu gostas de dizer. É isso mesmo. Obrigado. Um grande abraço, João.